Boa noite, muito boa noite e sejam totalmente, não muito, mas totalmente bem-vindos àquele espaço semanal da grelha televisiva onde personalidades são amaciadas com doces fragrâncias exóticas e expostas a todos os tipos de óleos e lubrificantes, com exceção de banha da cobra. Olá, eu sou o Zé Coelho e este é o Óleo de Noite. E é sem perder mais tempo, porque não é possível, tal é a ânsia, que partimos para a conversa com o convidado de hoje. Ele é uma icónica figura da televisão, rosto primordial da SIC, fez companhia nas tardes de fim de semana dos anos 90 a tanto jovem como eu, naquele tempo. De sorriso aberto e alegria contagiante, dá hoje os bons dias ao país e comunidades emigrantes espalhadas pela imensa aldeia global, outrora chamada Mundo. Ele é, enfim, uma instituição e, como tal, dispensam-se mais apresentações. Recebam-no com o gigante aplauso que merece. José Figueiras! Agora é assim, não é? Agora é sim. Boa noite, boa noite. Deixa-me dizer, antes de começares a perguntar alguma coisa, com tanta introdução e tanto elogio, acho que ficava já por aqui. Ficava já por aqui, temos o programa feito. Não só não temos Zé Figueiras, como antes de começar a conversa, eu tenho aqui uma observação para fazer e quero assumir aqui uma coisa que é o seguinte. Tu és uma pessoa, uma figura demasiado importante para que as pessoas lá em casa, durante esta conversa, estejam a pensar: epá, mas tu já viste como é que o tipo tem os sovacos da camisa? Então ele não veste um... Pois é. Pois fiquem sabendo, ou melhor, fiquem sabendo não, se repararem, os apresentadores todos usam casaco. É porque está frio no estúdio? Não, é porque isto acontece. E isto é um reality show, porque isto é a realidade. E a realidade é que estamos vivos, e se estamos vivos, suamos. E ainda bem. E agora sim, peço que isto não seja motivo de distração para vos desviar a atenção daquilo que é importante. A conversa com este enorme senhor que aqui está sentado comigo para os próximos minutos. José Figueiras, agora sim, toda a gente diz isto, de certeza. Tu estás no programa com o nome indicado. Qual é o óleo de noite que usas para te manteres jovem há 30 anos? Toda a gente me faz essa pergunta. Mas como é que tu te mantens? Olha, acho que é, deixa-me dizer-te, modéstia à parte, exatamente tem a ver com a genética do corpo. Mas também tem a ver com o facto de seres feliz no que fazes. Eu acho que sim, tem a ver comigo. Não me considero uma pessoa de maneira nenhuma triste, introvertida. Considero uma pessoa alegre, de bem com a vida, também não vamos ser aqui todos pomposos, de bem com a vida, mas acho que não massacro muito os problemas. E acho que se calhar pode ser essa a receita. A tua filosofia é: o problema já existe. Portanto, tudo o que for chatear-me à conta dele é gasto de energia necessária para o resolver. Ou seja, costumo dizer: dá-me soluções, não me deixes problemas. Exatamente, o problema bora lá, está. exato, e bora lá arranjar uma solução para isto. Não vale a pena empolá-lo. Andas nisto há coisa de 30 anos, não é? Mais ano, menos ano, há coisa de 30 anos. Ai, meu Deus, há 30 anos. É, não é? Bem, por isso é que esta pergunta é inevitável. Como não perguntar qual é o bálsamo que usas? Porque eu era puto, já estou careca, tenho cabelos brancos, e tu estás igual, quer dizer, o mesmo sorriso, o mesmo cabelo, um ou dois brancos, mas é da luz. Sim, faz parte. E de facto continuas aquele puto que nós víamos aos saltos no estúdio. Olha, para o bem e para o mal, deixa-me dizer-te, para o bem e para o mal. Eu digo isto para o bem e para o mal porque muitas vezes, se calhar, pensam sempre que tu paraste no tempo, que tens aquela imagem do jovenzinho, do teenager muito louco. Tu sentes assim, já não é bem assim, claro, já tenho 50 anos, já passei a barreira dos 50. Portanto, por um lado é bom, por um lado tem a ver um bocadinho com responsabilidade também, não é? E com a família, não é? Sim, claro. Já lá vamos. Não vamos aprofundar muito no tema família, mas que é só uma pergunta curiosa. E para um homem que anda nisto há coisa de 30 anos, a pergunta curiosa não é esta, tu consideras que o conteúdo televisivo tem vindo a ganhar ou a perder qualidade? Está muito diferente. Grande pergunta. Logo, depende. As coisas mudaram em televisão. Sim, mudaram muito. Não é? Mudaram muito. Eu acho que e é curioso que ainda há pouco falava nisso, até com jovens do curso de comunicação, que a televisão mudou tanto nestes últimos, vamos falar, 20 anos, 30 anos, que irá mudar ainda muito mais nos próximos 5 anos. Quer dizer, este protótipo do apresentador, eu faço parte
para aí da penúltima geração que foi o apresentador, porque a partir daqui há uma, sei lá, há um mar, há uma floresta de plataformas, de redes sociais onde as pessoas podem investir, que vão exatamente contra aquele protótipo da televisão do boa noite, minhas senhoras, e tudo mais, não é? Foste dos primeiros apresentadores a rasgar esse paradigma. Era irreverente. Tu, o Baião também, o João Sim, Baião. nós fazemos parte de uma geração que tenho muito orgulho, e deixa-me dizer isto, tenho muito orgulho nesta geração que nós temos, que eu faço parte, que foi a geração dos anos 90, que aparece a fazer televisão de uma forma mais descontraída. Muito descontraída, muito fixe. E do qual temos um leque de gente conhecida, de colegas profissionais que me orgulho imenso. O Malato, o Jorge Gabriel, a Catarina, a Bárbara. Pronto, somos uma série de pessoas que fazem parte da mesma geração dos anos 90, dessa fornada, literalmente. E nós, já nessa altura, por exemplo, eu entro para fazer o quê para a SIC há 28 anos? A meteorologia. Sim. Eu era o rapaz do tempo. Eras o rapaz do E já na altura fazíamos o tempo... És o rapaz do tempo, que nele parou. Eu fiz parar o tempo. Mas estava a dizer que já na altura, quando me põe a fazer aquilo, meu Deus, é assim, eu próprio dizia, eu não percebo nada de meteorologia, não foi a minha área. E tivemos que dar ali uma volta à meteorologia para ser aqui um bocado irreverente. Então é o miúdo jovem, que lê o tempo, que trata as nuvens por tu e que dizia, em vez de falar aquelas coisas da pluviosidade, e amanhã vamos ter alguma pluviosidade nas regiões do norte, dizia exatamente, amanhã atenção, preparem-se porque vai chover no norte. No sul, se fosse assim, punha mais umas mantinhas na cama porque isto vai arrefecer. E era isto que depois mudou. Exato, é o que as pessoas... Era uma nova linguagem na altura. Exatamente, era uma nova linguagem. Infelizmente também falamos uma nova linguagem não oral, mas também oral, mas principalmente uma nova linguagem física. Este tema incontornável da Covid, esta chatice toda, cuja parte chata, séria e que já toda a gente conhece, não vamos abordar. Mas eu lembrei-me de ir a Lisboa perguntar a quem encontrei como é que aquela malta... por exemplo, os adúlteros, os amantes, aqueles todos que não conseguem segurar a sua natureza mais primitiva dentro das calças, com este confinamento, como é que eles resolveram este problema? Mas, acima de tudo, como é que malta trintona e encalhada, como é o meu caso, por exemplo, agora se safa? Vamos ver que conselhos é que eu consegui obter. Estamos na Praça Dom Pedro IV, em Lisboa, com o Teatro Nacional Dona Maria II aqui nas costas, com a rubrica Olhe, Desculpe, para o nosso talk show da WA-TV Óleo de Noite. Hoje vamos tentar perceber qual é a opinião das pessoas em relação ao outro lado da Covid, lado esse que já vão saber qual é. Se tu consideras que usar a máscara com o nariz de fora, como tanta gente faz, sim, é a mesma coisa que usar boxers com a pila de fora? Ou é a mesma coisa que fazer amor com um preservativo e no fim virá-lo ao contrário? É quase tão estúpido, sim. Se vocês virem um velhinho a cair na rua, ajudam-no a levantar-se sabendo que não podem desinfetar-se a seguir? Depende, eu vou sozinho ou vou com a minha mulher? É uma decisão complicada. Eu, a partir do momento em que uma coisa desse género acontece... Todos esquecemos a Covid. ¿Vosotros piensan que la COVID-19 ha hecho bajar el número de adulterio? Eu acho que sim, porque com a limitação da liberdade o pessoal teve os seus movimentos maniatados. Há um conhecido autor de livros de autoajuda português que afirma que o coronavírus é um mensageiro de amor. Concorda com isto? Normal que se calhar amor não seria a palavra indicada. Quer dizer, depende. Eu não sei de quem é que está a falar. Começámos estas mini entrevistas na Praça Dom Pedro IV com o Dona Maria nas costas, percorremos a cidade inteira e acabamos no mesmo local. Foram estas as pessoas que conseguimos encontrar para responder às nossas edificantes e muito interessantes questões. Até à próxima! Obrigado. Parabéns! Isto faz-nos pensar que talvez haja uma crise de valores na nova geração. Reparaste, a menina adolescente hesitou na resposta, ao passo que as outras pessoas mais velhas... Este senhor até disse que se não segurasse a mulher, que ela ia, de qualquer maneira, ajudar o senhor. Muito bom. Mas como não vamos discutir filosofia, porque não temos tempo para isso, tenho de fazer uma pergunta clássica. Qual é que é aquele momento, não há de ser só um em 30 anos, mas os momentos que mais te marcaram, aqueles que são inesquecíveis e recordas com muita saudade e uma lareira no coração? É difícil, deixa-me dizer que é difícil. Mas vamos lá para trás, não é? Pois podemos ir lá para trás, como podemos ir recentemente, como
cada programa que eu tenho feito ao longo desta vida televisiva, há sempre histórias para contar, como é óbvio. Mas há programas que marcaram mais do que outros, sei lá. Desde eu fazer, olha, há 1500 anos, como eu costumo dizer, o Ai os Homens, que era aquele programa em que os rapazes iam à água e que elas atiravam os rapazes à água. Por exemplo, houve um que se afogou, exatamente, literalmente foi atirado à água e não sabia nadar. Um dos requisitos do programa era que tinha que saber nadar, porque ele tinha uma piscina, não era? Ele queria mesmo era ganhar aquilo. E então foi eliminado numa das provas e foi atirado à água. Foi atirado à água, é das imagens que mais tenho retidas na cabeça, na memória. Foi a equipa de produção diz, e já estão escolhidos 7. E começamos todos a andar e vê-se um tipo literalmente a afogar-se. E há um segurança que tira as coisas todas e atira-se à piscina, vai buscá-lo, puxa-o e estava ele. Não foi o Ulisses, não? Não, foi lá o segurança que estava, mas é incrível que toda a gente disse, mas este homem é maluco, então tu... E ele, desculpa, eu queria era ganhar. Coitado, a bolas de psicoterapia é mais fácil. Foi muito bom, muito bom. Quando falávamos ali fora, antes do programa, eu disse-te que tinha uma história para contar em relação ao Muito Louco. Então, conta. Houve um episódio do Muito Louco em que tu fazes uma pergunta a um rapaz que tinha o rabo de cavalo sobre mulheres. Portanto, é uma diferença entre a atitude da mulher e do homem na mesma situação. E ele responde, mulher, e tu dizes-lhe, porquê? Ele faz isto. Ai, pois foi. Quando eu vi esse tipo, nessa altura, pá, este gajo é o Rissol. Era o gajo que mais me batia na escola. Era um pelintra de primeira. Sério? Era o Rissol. Eu fiquei, fechem-no no estúdio e não o deixem sair daí, porque ele segunda-feira está na escola para me infernizar. Mas era um mauzão, era? Era um mauzão daqueles que não estudava, que tratava mal os professores. Portanto, isso foi há 26 anos. 96, Exato. 95, pá, incrível. Quando eu vi no programa... Bom, aliás, agora percebemos pela resposta dele, muito edificante e desenvolvida, que o tipo era dos melhores alunos e não batia ninguém. O tempo corre, infelizmente, e agora quero propor-te um desafio que se chama Códigos Comportamentais. Ora, nós devemos estar prestes a ter no ar aqui uma imagem. Cá está ela. São 4 figuras. Estas 4 figuras, olhas para aquilo e não consegues perceber Parece nada. psicotécnicos, não é? Fazer O que é os que vem aqui, exercícios. não é? Mas é muito simples, mas só se tornou simples depois do senhor, portanto, um estudioso amador de Alvito, terra onde isto foi encontrado numa gruta que fica por baixo de uma capela, Capela de Santo António. Alvito é uma terra muito bonita. Sei, conheço no Alentejo. Exatamente, eu sou de lá. És do Alvito. Sou do Alvito. Olha, maravilha. E da Idenha. És bom rapaz. E nós tivemos que pedir ao Sr. Chicurado que interpretasse isto, porque nem os arqueólogos percebiam. E o que ele nos disse é que isto é um código comportamental utilizado num período pré-histórico, mas por uma civilização muito mais evoluída do que as outras contemporâneas. O que é que ele nos explicou? Isto é um carro, Certo. mas não tem portas. A gente vê que é assim meio rudimentar, todo quadrado, tem lá rodas, mas não tem porta, nem tem janelas, mas é um carro. O que é que a gente tem ao lado? Tem uma toca. Se vocês olharem, tem lá um buraco e ao lado tem galhos, tem ervas, tem paus, Exatamente. que é para o bicho pôr lá dentro e depois mete aquilo tudo em cima do buraco, é para não ser apanhado. Ao lado é o quem? Eu tive esta deu mais trabalho, mas eu consegui perceber. É uma mole, que é uma pedra redonda com um Sei, buraco para no meio, moer. para moer, para fazer farinha. Vê-se bem que esta malta na altura já fazia pão. Ainda não tinha descoberto o fogo, mas já tinha pão. E ao lado não é difícil da gente perceber que é um bicho. Tem 4 patitas, tem ali os cornichos, pronto, é um bicho. E a malta ficou naquela. Pronto, agora já sabemos o que é que cada uma destas figuras representa. Falta perceber A relação. E diz-nos o Chicurado, então vocês tudo vão lá para Lisboa estudar e depois não sabem o que é que isto quer dizer. Então vão lá ver uma coisa, é um carro sem portas, não é? Então vá lá. Se não tem portas, toca-me ao bicho. Não ia lá. Não ia. Mas é muito bom. Muito bem decifrado. É espetacular. Muito É mesmo. espetacular. Eu aprendi isto na adolescência através do Sr. Chicurado. Eu acredito que devo ter para aí 0,5% do tempo que gostaria de ter para conversar contigo. E agora vamos ter que abordar outra questão. Esta então é mesmo incontornável. Deixa-me perguntar-te se este senhor que vamos ver foi em tempos uma influência para ti. Uau.
Quase que ele faz melhor que eu, quase. Sim, isso é verdade. Conhece-lo? Não. Este senhor é austríaco, chamava-se Franzl Lang. Franzen O que as voltas que eu dei para encontrar isto A só sério? para estes segundos. Mas está muito bom, ah? Merecias muito mais. Mas sabes que eu não conhecia, e eu agora tenho que dizer isto até publicamente, eu não conhecia o yodel, o tirolês. Sim. Fazer este o yodel. E isto eu conheci numa ida à Áustria, obviamente por questões familiares e por relações, enfim, com familiares da mulher. E fui para a Áustria e ouvi fazer o tirolês num bar. E foi aí que... Foi aí. E eu começaram a fazer um tirolês num bar, lá, também este ano, vestidos, com o Leda Rosa, com os calções e com a cerveja, e a fazer exatamente isso. E eu comecei a fazer por cima, a fazer com eles. E descobriste? Não, e há uma coisa engraçada, e eu tenho que dizer isto, se calhar até nem nunca tinha contado isto. E eles param, eu comecei também num grupo de amigos, na mesa, e eles pararam e disseram, mas há aqui alguém que também faz yodel? E depois eles começaram a dizer, o grupo de amigos que estava comigo, ele. E eu disse, não, estava a brincar. Como a Réa, vem aqui ter connosco, como a Réa. E eu fiz isso. José Figueiras, fizeste a tua própria cama porque eu gostaria de não acabar este programa se te sentisses à vontade. Ai, Jesus, a fazer o tirolês. 10 segundos de tirolês é o que toda a gente desde o início está a pensar. Mas eu- O José Figueiras vai ter que fazer um bocadinho. Mas eu acho que este tirolês, as pessoas já me ouvem fazer o tirolês, já dizem, homem, calce com isso. Já ninguém o suporta ouvir isso. Não, isso é a gente parva da minha geração. Para mim e para quem nos segue, para quem nos vê, seria assim um tsunami de nostalgia Então- ver o Zé Figueiras à capela À capela. a fazer um tirolês de 5 ou 6 segundos. Já está aqui o Pedro, o nosso querido Pedro, com o microfone Obrigado, Pedro. para o Zé Para Figueiras. fazerem um efeito, não é? Para fechar este programa em grande. Mas vamos fechar, quer dizer, tu vais despedir, senão eu agradeço já a presença ainda de faz o estado tirolês, aqui. ainda conversamos mais Então um vá, bocadinho. fazer concorrência a este ferrante. Eu dou-te o ritmo. É incrível, é incrível. O que é que acontece aqui? Eu acho que vocês estavam a preparar esta, quer dizer, agora é que vamos ver se isto é verdade ou é mentira, ou se ele não andou ali a fazer playback. a enganar-nos estes anos todos. Opa, isto é maravilhoso. Eu estive a ouvir há dias o teu álbum com a banda Tirolês, Muito Lago. meu Deus. A banda Muito Lago, a banda Muito Louco. Sim, também era um lago, era um charco às vezes. Era uma enxovia aquilo. Mas foi uma brincadeira. O que é que... Eu ia perguntar-te, disse-te há bocado que já lá iríamos, portanto, à tua família. Os teus filhos também cantam o yoga? Não, nada. Não, e quase que até digo isto, quase que até tenho vergonha. Pai, como é que isto foi possível? Portanto, eles querem Porque eles eram pequeninos na altura e hoje, pronto, já têm. E quando tem uma geração de 20 e tal anos também, eles fazem parte da vossa geração. Eles não querem ser gozados, não é? Pronto, e depois assim, pai, por favor. Pai, boa tarde, gosto muito do tirolês e agora. E eles dizem, pai, por favor. Ficam quase Pai, que por envergonhados. favor, E faz eu o digo, tirolês. mas eu depois digo exatamente, isto foi numa época, rapaziada. Isto foi numa época, pronto, surgiu, ainda bem que surgiu. Foi uma coisa super natural e foi uma época. Não me estás a imaginar agora, no meio da rua. Alô, Portugal, olhaleri. Mas é engraçado. Isto surgiu por acaso, olha. Epá, é Daquelas coisas delicioso que faz parte da ficarmos vida. a saber a origem, porque toda a gente viu o Zé Figueiras com a banda Muito Louco, toda a gente ouviu o disco, mas ficarmos a saber a origem, aquilo que a gênese de tu ter, ok, é aqui que eu vou começar a fazer isto, porque, olha, tenho jeito para isto. Não, isto surgiu, se ainda temos tempo, eu conto em 2 segundos. Isto surgiu numa altura em que a SIC faz uma festa, que eram as chuvas das estrelas lá de casa, e disseram, olha, e tu, era um miúdo na altura, vai arranjar uma canção para cantares. A não sei quantas vai fazer da Spice Girl. A não sei quantas... Eu disse, eu queria cantar uma coisa, era em tirolês. Em quê? Tirolês. E assim Mas o que é foi. isso? E depois eu expliquei. E insisti, quis cantar. E a brincar, ganhei aquilo, E porque era vê uma lá coisa nova. a dimensão que isto E ganhou. quando eu ganhei aquela brincadeira do Chuva de Estrelas, no dia a seguir tinha uma série de editoras a dizer, nós gostávamos imenso que você gravasse isto para nós, Opa, e não sei o que mais. Ainda há Foi gente aí... boa. Que bom. Ainda há gente boa, ainda há gente foi louca e apostou. Mas José foi Figueiras, epá, temos que terminar, Obrigado. infelizmente. Eu não acredito que isto já está a acabar, mas é assim. José Figueiras, eu nem sei como é que tenho de agradecer por teres vindo. Eu agradeço. Muito obrigado. Não te vás embora, deixa-me só despedir desta malta lá em casa. Foi assim mais um Óleo de Noite, o lugar onde as conversas deslizam com a naturalidade que vocês viram. Para a semana estamos cá outra vez. Contamos contigo.
que hidrata o intelecto e lubrifica a alma. Não era bem isto, mas o que eu queria dizer é que este programa, como vocês perceberam e sentiram, vos hidrata o intelecto e lubrifica a alma. Até para a semana. Fiquem bem. Beijos e abraços.